bairro Maravilha Oeste, pela Secretaria de Obra, está implantando asfalto, drenagem, meio-fio, galeria de água pluvial, justamente nas ruas de baixa densidade, eu vou complementar, de baixa densidade, de loteamentos irregulares, né? Complementando esse trabalho. Não é mais a habitação que faz esse trabalho na Zona Oeste, a Secretaria de Obras através desse programa, Bairro Maravilha Oeste. 1,5 bilhão de recursos. Eles também fazem separador absoluto e também abastecimento de água. É uma requalificação total nessas ruas. É gigante. Nós estamos com 250 iniciativas do bairro Maravilha Oeste, loteamentos grandes, Jardim Piaí inteiro, todos 5 Marias, Santa Cruz. Ele está me falando, me lembrando, tem 53 licenciados para execução, fora os que já foram feitos, que já foram aprovados cadastros de obras. Então, respondendo a Ana, todo esse trabalho na área que justamente eles não poderiam entrar, na área que no momento não tem nem abastecimento de água formal, que não tem nem galeria de drenagem, não gera nenhuma possibilidade de coleta. Nesses casos. Esse trabalho é muito intenso, é muito grande, dá para verificar via internet na Secretaria de Obras e consultando também a gente, ou a própria Secretaria de Obras, desse trabalho. Então, atendendo exatamente a carência de formalização, de oferta de infraestrutura urbana na região, principalmente lá, o programa Bairro Maravilha Oeste, que nós temos um trabalho muito integrado, porque vários dos projetos básicos passaram pela Rio Águas, tanto de drenagem quanto de esgoto. A aprovação dos projetos de esgoto é na concessionária. Depois o cadastro, imediatamente aprovado o cadastro de esgoto, a concessionária opera. Eu não sei se vocês se lembraram da apresentação do Armando, que ele falou que tinha uma demanda na área da P52 e 53, que ele, inclusive eles contrataram realmente uma empresa para consolidar todas as atividades um pouco de espaços do bairro Maravilha Oeste com a formação de bacias de esgotamento coerentes. Bacia do Campinho, bacia do Piaí, bacia do Cação Vermelho, que são bacias que não estão nessa atividade, mas vão ampliar a oferta. Outro detalhe interessante, que com o separador absoluto disponível na porta das pessoas, naquela região, nós temos 33%. Mas essa rede não constitui um sistema consolidado, que é a atividade. Quando você falou universalização, me animou, porque nós trabalhamos com a hipótese de, além do trabalho contratado, dos 40% que está previsto no contrato, nós temos a oportunidade da conjugação dos trabalhos do bairro Maravilha Oeste. A própria Rio Águas está iniciando um trabalho de quatro contratos do PAC para urbanização, a própria Rio Águas também está fazendo, que inclui asfalto, drenagem, meio-fio, calçada, água potável e esgoto sanitário, porque a obra é uma só, você vai lá, e todo esse trabalho de esgotamento sanitário feito pelo Poder Público Municipal será depois cotejado como previsto no contrato de reequilíbrios econômico-financeiros a favor ou contra, mas dentro da modelagem expressa no contrato. A princípio não é uma doação daquela característica da obra, mas previsto no contrato um reequilíbrio, uma verificação dos investimentos antecipados ou os custeios deles para um equilíbrio econômico-financeiro. Então, nós temos uma perspectiva muito grande da ampliação do grau de cobertura por causa dessa característica inicial de existência de sistemas implantados, sem uma coordenação para formar um sistema, os investimentos novos, nesse caso, principalmente nessa atual legislatura que promoveu o bairro Maravilha Oeste, e uma outra iniciativa por parte da Rio Águas e também a habitação, que está fazendo um trabalho numa comunidade que, infelizmente, eu esqueci o nome. Mas esse conjunto de atividades de urbanização, que irá incluir a parcela do esgoto separador, nós também acreditamos numa modificação da busca da universalização pelo separador. Agora, como a legislação, atendendo ao senhor, como a legislação hoje, o STJ fez, tem um acordo no STJ, considerando a lei de saneamento, que a coleta por unitário é considerada passível de cobrança, hoje todas as causas jurídicas que tramitam nesse sentido estão cobertas no momento
por essa decisão do STJ. Tá ok? Mesmo sem tratamento. Vou passar a palavra para o Flávio, né, que ele vai fazer a pergunta e... Opa. Boa tarde, meu nome é Flávio Coutinho. Dando continuidade ao problema que o colega levantou, realmente isso é uma injustiça, sabe? Que eu acho. Como é que pode jogar esgoto na água pluvial e a prefeitura que faz o investimento para o esgoto não recebe? Isso não é muito justo. Agora, eu não sei se foi o Armando ou o Edson que falou que existe uma discrepância no cadastro de 41 mil economias, não é? Isso é loteamento irregular? 41 mil seriam gastos, então? Esse pessoal estava consumindo água e não pagando? Essa é a minha pergunta, tá? Vocês fazem um investimento em hidrômetro também? Manutenção de hidrômetro? Quer dizer que a SEDAI, o que faz então? Só fornece a água lá? E vocês ficam com a maior parte do investimento. Que o esgoto é muito mais caro. Fazer a rede de esgoto, estação de esgoto, isso nem se compara. E a SEDAI está lançando o esgoto na água pluvial e vocês não estão recebendo nada devido a uma lei que permite que isso aconteça. Hein? Vamos comer pela beira. Vamos embora. Primeiro, tá funcionando. Tá. Primeiro, com relação ao recadastramento. Quando nós pegamos o cadastro existente da SEDAI, nós identificamos que o cadastro era bastante antigo e tinha distorções enormes. Muita gente muito cadastrado como residência e era comercial que era industrial, tinha de tudo. Além disso, com o crescimento da própria Zona Oeste, muita coisa foi sendo criada e foram começando a ter ligações inclusive muitas clandestinas, e foram identificadas e realmente recadastradas 41 mil novas ligações dentro disso, 41 mil e pouco. O número é maior do que isso, mas 41 é o que nós... Logicamente, a SEDAI recebendo menos, né? Quer dizer, era residencial, cadastrado residencial, tudo, mas era comercial. Deveria pagar mais. Tinha comercial que era... Tem uma discrepância nessa questão que eu acho que é a mais injusta de todas, que é a cobrança da conta por estimativa. A conta por estimativa, você cobra pelo número de cômodos de uma casa. Então, digamos que tem uma senhora lá que morava ela, o marido, 4 filhos na casa. Os filhos casaram, foram embora, o marido morreu, ficou ela sozinha numa casa de 4 cômodos, pagando R$200 por mês de água e consumindo 15. E a SEDAI está lá mandando a conta todo mês dela. Tá entendendo? Então, tem disso, tem muita conta dela. Então, aí entra a questão da hidrometração, que é a hidrometração justa, que ela vai pagar o que ela consome. Agora mesmo aconteceu com a Vila Militar. Nós fomos chamados lá na Vila Militar e o general pediu para a gente recadastrar a Vila Militar toda. E nós fomos recadastrar e 95% da Vila Militar era toda por estimativa. O próprio general disse a gente: se eu recebo a conta aqui, moro eu e minha mulher numa casa de 4 quartos, eu recebo a conta de R$300, eu rasgo a conta, não pago, quero ver a SEDAI vir aqui cortar. E não vai mesmo. Aí nós fomos lá, ele pediu para a gente recadastrar. E isso foi o general, mas tem o resto da vila toda. Tem o cabo, o sargento, o soldado. Não, aí o investimento do hidrômetro é da seguinte forma: toda a parte, a gestão comercial nossa envolve toda a parte de micromedição. Eu pego do cavalete de água para dentro da casa, aquilo ali é responsabilidade nossa. Quando eu invisto no hidrômetro, a SEDAI me paga 50% dele. Tá certo? Ela banca 50% dele, do hidrômetro. Mas eu tenho, ela paga tanto o meu serviço de fazer a hidrometração, hein? Eu ia pagar 100, que é a água da SEDAI.
Mas o esgoto é nosso. Eu tenho interesse em controlar a água, porque se eu não controlar a água, eu não posso cobrar o esgoto. Porque a conta de esgoto, se você fizer grosseiramente, para cada 1 litro de água que sai 1 litro de esgoto. Não é isso, mas digamos que comercialmente, fisicamente não seria. Tá entendendo? Então, tanto é que na Zona Oeste hoje, na P5, a conta de esgoto, o preço unitário do esgoto é menor do que o estado do Rio de Janeiro todo. Hoje a gente tem uma tarifa de esgoto menor lá. Tá entendendo? Hoje a gente cobra 8 ou 10% menos do que o que seria cobrado em outra área do Rio de Janeiro. A outra questão foi a do hidrômetro da... Não, foi a diferença da base de dados. Foi a diferença que a gente falou. Essa que é a diferença dos 41 mil. Não, realmente, a gente tinha um cadastro antigo da SEDAI. E isso ainda acontece muito no estado do Rio de Janeiro. Como é que está a população recebendo vocês? Recebe muito bem, muito bem. A gente tem relação com a população, com todo tipo de poder. Tá entendendo? Tem áreas que a gente só entra com relação feita, tem áreas, por exemplo, eu faço 80% do meu serviço, eu faço em menos de 12 horas. Mas se tem uma demanda de uma área não elegível e que a gente atende para fazer uma manutenção e essa demanda for 5 horas da tarde numa sexta-feira, eu só vou numa segunda. Mas a relação é tão boa que hoje eles ligam, olha, não venha não que nós temos um problema aqui. Tá entendendo? Então a gente tem uma relação que funciona bem, funciona direito. Bom, eu tenho pergunta aqui que pro Armando e pro Edson, vou passar toda logo de uma vez, que é para adiantar aqui o coisa. Mas antes, vou comentar aqui vou comentar aqui a pesquisa. Fazer um comentário aqui pro meu amigo aqui, o engenheiro mecânico, né? Luiz, olha só, Luiz, que eu não poderia deixar de passar em branco como professor e fundador lá daquele curso que você fez lá na UERJ. Fossa é sistema individual, no máximo para, sei lá, 2, 4 casas e não para prédio. E aí a fossa para funcionar direito, ela não tem que ficar fazendo limpeza, não. Ela funciona automaticamente, no máximo de vez em quando, uma vez por ano, ou coisa parecida. O que acontece nessas áreas, e como você falou, é que, às vezes, prédio, eu já vi, prédio de 12 andares com fossa, o que é um absurdo sob o ponto de vista da engenharia sanitária, né? A fossa é um tratamento de esgoto mais para a área. Na verdade, ela foi criada para a zona rural, né? Aí fossa, filtro, a coisa foi evoluindo, mas não é para ser usado em prédio de 5 andares, 10 andares, muito menos, né? E muito menos em zona adensada. Espera aí, é só um comentário. Agora eu vou passar as perguntas para o Armando aqui, que eu recebi, e para o Edson, que eu recebi pela internet. E, Edson, a pergunta é o seguinte: como é que está a estrutura da Rio Águas para acompanhar esses contratos? Se a Rio Águas, isso aí já foi pergunta de aluno, né? Tem previsão para 2015, 2016 para concurso público? Aí estenderia a pergunta aqui para a Foz, já que tem previsão para o pessoal que forma engenharia sanitária trabalhar também lá na Foz, né? Mas principalmente a pergunta foi para o Edson, concurso da Rio Águas, e se tem, são 3 perguntas, outras áreas do município previstas para a concessão. São as perguntas que vieram, eu estou só passando, depois tem para o Armando. Em relação à ampliação da capacidade de fiscalização e regulação, nós temos uma política de trabalho na Fundação. É capacitação, um corpo técnico pequeno, capacitado, que ele possa vir, nesse período, ter uma estabilidade ou via contrato de gestão ou algo parecido, para que tenha uma estabilidade do corpo técnico. Mas a Prefeitura, além da nossa concessão de saneamento, que é grande, a Prefeitura tem outras concessões de grande porte, né? O porto, agora o cemitério também foi concedido, os BRTs. Então, existe uma política para
a fiscalização e regulação geral da Prefeitura. Nós somos uma parte dela toda. Então, especificamente para Rio Águas, não há uma previsão no curto prazo de ampliação do corpo técnico exclusivamente para a Fundação, via concurso. Então, ok? E a Fundação tem uma massa, um corpo técnico grande, a diretoria de saneamento está específica e nós, até pela legislação, pela possibilidade legal, nós temos contratos de apoio, tanto na área econômico-financeira quanto na área de campo, né? Só para suporte, não substituindo a nossa atividade, enfim, que isso é insubstituível no setor público. Então, no curto prazo, não há previsão nenhuma de contratação e a intenção nossa é manter um corpo técnico reduzido, altamente capacitado, com uma integração muito grande com a concessão e com empresas específicas de apoio a algumas atividades. Outras áreas do município, você já falou? Então, inicialmente, logo começou o plano para esses 4 anos do governo, foi publicada uma proposição para a P4, mas logo no início dessa atual gestão, no plano estratégico, está escrito no plano estratégico da Prefeitura a proposição para a concessão da P4, mas ela logo no início foi descartada. Então, até o presente momento, essa parte, a P4 é a região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Jacarepaguá e Barra da Tijuca. É uma bacia isolada, completamente independente das demais, é onde tem o famoso emissário da Barra da Tijuca, mas isso estava previsto na proposição do plano estratégico da Prefeitura, mas foi modificada essa linha de ação. Então, até o presente momento, não há uma indicação para novas concessões no território municipal. A outra pergunta aqui para o Armando é o seguinte, são duas, né? As metas para a universalização seria até quando que seria atingir? Porque você passou muito rápido ali o slide das metas, aí eu não acabei nem vendo, e já tinha essa pergunta aqui. E a outra pergunta na estimativa de vocês, né, as perdas físicas de água, não estou dizendo a perda contábil, que a SEDAI sabe, vocês sabem, todo mundo sabe, porque esse negócio é um futebol aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. A companhia perde 40%, 50% da água, e na verdade não é, a companhia, falando do Brasil, do modo geral, nem sabe quanto é que é a perda física real, porque não mede tudo. Mas agora, vocês estando lá na área e tal, qual é o percentual estimado, né? Estimado, que não é totalmente medido, das perdas físicas? E vocês estão com quanto de medição mesmo? A gente não tem esse número ainda com uma certeza absoluta, principalmente por questão da quantidade de economias que são cobradas por estimativa.